paz do Senhor, a todos aqueles que estão nos assistindo, né, neste momento. Eu sou a diaconisa Cláudia Oliveira, eu pertenço à igreja em Jardim Clarice, Ministério de Madureira. Estou aqui, né, debaixo da bênção do meu pastor Pablo Veras, debaixo da bênção da minha missionária Leide Veras. Estou aqui também, né, com a aprovação, com a autorização do nosso superintendente maior, nosso querido pastor Luiz Prates, que permitiu que eu fizesse esse vídeo usando a revista da editora Betel. E estamos aqui, né, debaixo da graça também do nosso bispo Abner Ferreira, da nossa bispa Marvi Ferreira, e todos nós debaixo da graça de Deus. Nós vamos estudar hoje a lição de número 2 para novos convertidos. E antes de nós começarmos, eu queria pedir para você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Se gostou da lição, da aula, deixa um like e compartilhe também este vídeo para que essas lições para novos convertidos possa alcançar, né, lugares, pessoas que eu nunca vou poder estar nesses lugares, e eu também nunca vou poder estar falando diretamente com essas pessoas. Mas através da internet, né, através do compartilhamento de vocês, essa palavra pode alcançar corações necessitados, né, neste dia. Nós vamos estudar a lição de número 2 na revista Discipular para Novos Convertidos. Esta revista foi escrita, né, de autoria do nosso bispo primaz, né, doutor Manuel Ferreira, na qual a lição está muito boa. Essa revista ela foi revisada, ela foi reformulada, então estamos aqui fazendo uso dela para que o aprendizado seja bem melhor. Nós vamos estudar aqui as doutrinas fundamentais, né? São doutrinas básicas, primordiais para vocês que aceitaram Jesus agora, para vocês que são os novos convertidos, né? Nós vamos iniciar o nosso trabalho, vamos iniciar a nossa lição, o nosso aprendizado com uma oração, agradecendo ao Senhor, né, por esta oportunidade. Amantíssimo Deus e Pai celestial, nós te damos graças, Senhor, por estar na tua presença neste momento, te agradecendo por tudo quanto tens feito em nossas vidas, que seu Espírito Santo possa estar, Senhor, tomando a primazia, o primeiro lugar, visitando corações que vai assistir, Senhor, esse vídeo, que o teu Espírito Santo possa estar me usando, me direcionando, colocando, Senhor, em minha boca tudo aquilo que o Senhor quer que seja falado. Eu te agradeço por este privilégio, por esta honra, por esta oportunidade de estar fazendo uso da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, estamos aqui com a lição de número 2, que vai falar conhecendo o Deus Criador, né? Na aula passada, na lição passada, nós conhecemos, né? Estudamos sobre a Bíblia. Que livro é esse? Quem escreveu? Quem inspirou, né? Está na primeira lição, que já está ali na playlist. Os irmãos podem acessar se perderam a primeira lição, que está ali direitinho. Então, nós vamos estudar hoje a segunda lição, que fala, né, de Deus. Vamos conhecer o Deus Criador. E o nosso textual encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Os irmãos, quando estiverem ouvindo, né, assistindo esse vídeo, esteja com a Bíblia aberta, né, para poder fazer o acompanhamento, né? E quem quiser adquirir, meus irmãos,
essa revista, é só entrar no site da editora Betel, que você pode comprar ela online. Ou se você tiver, né, a oportunidade de ir a alguma livraria e adquirir, vai ser muito bom. E também a gente aqui trabalha com a Bíblia do Culto, que é a Bíblia oficial, né, da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Eu não estou com a minha Bíblia aqui, irmão, porque eu estou com a minha Bíblia online, então eu não estou com a Bíblia aqui perto. Mas é Bíblia do Culto, a Bíblia oficial das igrejas da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Amém? Então, o nosso texto áureo está em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse lugar, né, que a gente está vivendo hoje. A verdade aplicada vem dizer assim: todas as coisas visíveis e invisíveis vieram a existir pela autoridade soberana do nosso Deus. Aleluia. Os objetivos dessa lição serão mostrar a existência de Deus, destacar a bondade e o amor de Deus e definir que Deus é o nosso Pai. Nossos textos de referência encontram-se em Salmo 8, os versículos 1, 2, 3, 4 e o 9, que diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. É aqui uma exaltação maravilhosa em relação ao nosso Deus que o salmista fez, né? Então, meus amados irmãos, a introdução da lição vai dizer o seguinte: a existência de Deus é para o cristão algo real. Aprendemos desde cedo que Deus é ao mesmo tempo um ser eterno e imutável. Por sua eternidade, entendemos que Deus não tem princípio nem fim de dias. O que eu quero dizer é que Deus é eterno. Deus sempre existiu. Deus é autoexistente. Ele não teve começo e também não terá fim. Por isso, Deus é eterno. E eu quero esclarecer aqui uma coisa, é que nós, os salvos em Jesus Cristo, nós vamos viver eternamente, mas nós não somos eternos. Por quê? Porque nós tivemos um começo. Deus não teve começo. Eu sei que é um pouco complicado para a mente humana entender isso. Como que algo existe se não começou? Deus é essa pessoa que não tem início. Ele é autoexistente. Ele sempre existiu. Ele não tem começo, não tem meio e nem tem fim. Deus é Deus. Foi o que ele respondeu para Moisés: eu sou o que sou. É o Deus que vive sempre no presente. É um Deus que não teve passado. Nem é um Deus que ainda vai ter futuro. Não, Deus é. Ele é presente. Amém? E aí o tópico 1, nós vamos estudar o seguinte: conhecendo o nosso Pai Celestial. Então é uma lição muito importante porque vai nos mostrar que nós não somos apenas uma criatura de Deus, uma criação de Deus. Ele torna o nosso Pai. Jesus nos ensina, né, que devemos chamar Deus de Pai, porque Ele é o nosso Pai. Aleluias! Então, olha, a feliz percepção que temos é que todo novo crente deve prontamente, após receber a Cristo como seu Salvador, conhecer Deus como nosso Pai.
Porque até então houve, por conta do pecado, houve a separação, e aí nos tornamos a criação de Deus, a criatura de Deus. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus como suficiente Salvador, nós nos tornamos irmãos de Cristo. Cristo é filho de Deus. Se nós somos irmãos de Cristo, logicamente, somos filhos de Deus, que seja por adoção, mas somos filhos de Deus. Temos que chamar Deus de Pai. Como Ele se alegra quando nós tratamos Ele como Pai, Paizinho, e é muito maravilhoso. Então, por isso que quando Jesus vai ensinar a oração, é a oração do Pai Nosso. Ele nos ensina a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E devemos sim chamar Deus de Pai, porque isso é uma intimidade muito grande. Quando você chama alguém de amigo, quando você chama alguém de pai, é porque você tem uma confiança nessa pessoa. Amém? Então fica assim, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é grandioso, mas Ele é o nosso Pai. Aleluia. No tópico 1.2, vai dizer que Deus é um pai que cuida dos seus filhos. Deus, ao contrário do que muita gente, muitas religiões, muitas filosofias quer fazer a gente acreditar, é que Deus criou o homem e deixou ele à sua própria sorte, virou as costas. Não. Deus a todo instante cuida de nós, independente da situação que temos com ele, independente da relação que temos com ele. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Deus cuida de todo, e aqueles que aceitaram Jesus, ele tem um cuidado maior, porque nos tornamos filhos de Deus, e ele é um pai exemplar que cuida muito bem dos seus filhos. Podemos confiar plenamente nesse cuidado, porque Deus está cuidando da gente, independente da situação. O cuidado de Deus, a mão de Deus está sempre sobre nós. E aí, Jesus faz uma comparação desse cuidado com a galinha que abraça, né, os pintinhos, protegendo eles de alguma coisa. Então, a galinha vem e junta os seus pintinhos debaixo de si, debaixo das suas asas. É assim que a palavra fala: debaixo das suas asas estarás seguro. Então, é um pai que cuida da criação, que cuida dos seus filhos, né? Que cuida de nós. 1.3 vem falar que Deus é um pai amoroso. Olha, não tem nem o que discutir. Eu só vou falar um exemplo. Esse amor de Deus por nós é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Ele deu o seu Filho Jesus por nós. Um amor inexplicável, um amor incondicional, um amor que supera o nosso entendimento, um amor que faz com que Deus dê o seu Filho para morrer no nosso lugar, porque pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, estaríamos condenados à morte eterna. Mas Ele envia o Cordeiro, né? Ele envia o seu Filho para derramar o seu sangue na cruz do Calvário em favor de toda a humanidade. Mas aí tem um amor incondicional. Deus não se importa com a sua rebeldia, não se importou com a sua rebeldia, com a sua desobediência. Ele está dando a chance de cada um de nós sermos restaurados.
Deus deu o seu Filho incondicionalmente, independente de se você é bom, se você é ruim, se você é mau, se você é violento, isso não importa. Deus morreu por você, na condição que você esteja. Agora, a condição de viver uma vida eterna com Deus é que você tem que aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Que foi essa decisão que você tomou. Então, a partir de agora, você está usufruindo de tudo que é bom. Porque agora nós fomos restaurados. Jesus é o que faz, né, a mediação entre nós e Deus. É através de Jesus que chegamos a Deus. Então, Deus é esse Pai amoroso que deu o seu Filho em favor da nossa vida. Seu Filho assumiu todo o pecado, todo o erro, toda a falha e nos deu condição de vida, nos absolveu do castigo eterno. Amém? Então, nesse tópico primeiro, eu ensinei que Deus não nos fez filhos com relutância, mas como um pai amoroso que carrega seus filhos no braço. Aleluia. E aí agora no ponto 2, nós vamos estudar a existência de Deus. A crença na existência de Deus é parte da autoridade da fé cristã. Crer na existência de Deus deve mover a pessoa a buscar e conhecer e relacionar com Ele. Deus existe. A prova disso tudo é tudo que a gente vê, a criação. Aí o tópico 2.1 vai dizer assim: a criação testemunha a existência de Deus. De que forma nós podemos saber de Deus? Através da sua criação, através do sol, das estrelas, dos mares, dos animais, das florestas, de tudo isso que você vê aqui, através de nós. Nós, a criação, tudo que você vê, sol, estrela, firmamento, mar, terra, rio, tudo isso testemunha a existência de Deus, porque foi esse Deus que criou todas as coisas. Então nós, a natureza, os mares, as montanhas, as florestas, as aves, os peixes, tudo que existe é a prova concreta da existência de Deus. Amém? E aí o Salmo, 19:1 diz assim, os céus manifestam a glória de Deus, ou seja, mostra a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, tudo que existe foi feito pela mão de Deus. Tudo que existe é a prova clara, é a prova certa de que Deus existe. Amém? O 2.2 vai dizer assim: Deus é autoexistente. É aquilo que eu já falei no início, né? Deus existe desde sempre. Não tem começo. Ele é autoexistente. Ele sempre existiu. Então, para bem compreender, há muitos falsos deuses idealizados pelo homem ou por Satanás. Entretanto, o importante é não perder de vista que o Deus de Israel apresentado na Bíblia é único. Ele é verdadeiro e ele é autoexistente. Como eu falei, né? Ele disse isso para Moisés. Porque Moisés pergunta: o que eu vou falar? Então ele vai dizer: eu sou o que sou. Ou seja, vive eternamente no tempo presente. Deus é. Deus não é Deus que tem passado ou um Deus que vai ter futuro. Não, Deus vai estar sempre no presente, porque Ele é. Ele não foi e Ele nem será. Ele é. Amém? 2.3 vai dizer assim: nossa fé em Deus. Nunca é demais lembrar que
e crermos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Nunca é demais, desculpa, lembrar isso. Nós temos que estar com isso a todo tempo em nossa mente. Deus é único, Deus é todo-poderoso, Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus é Criador de tudo que existe, Deus é Criador do homem e da mulher, Deus fez o homem e a mulher sua imagem e a sua semelhança, ou seja, Deus colocou em nós os seus atributos, o amor, a bondade, a fidelidade, a obediência e tantos outros atributos, né, que formam o nosso caráter, né? Há atributos que Deus não nos deu, é só dele, a onisciência, a onipresença, a onipotência, isso só pertence a Deus. Só Deus sabe de todas as coisas, só Deus tem o poder sobre todas as coisas, só Deus está presente ao mesmo tempo em todos os lugares. Só Deus. Mas o amor, a bondade, a fidelidade, a misericórdia e tantos outros, né? Tantas outras qualidades que Deus tem, que compartilhou conosco. Então, isso é ser a imagem e a semelhança de Deus. Aleluias, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, temos que ter fé nesse Deus. Lembrar desse Deus. Crer que tudo que a gente ouve falar do Deus único é real, é verdadeiro. Isso é colocar a nossa fé em prática. É acreditar verdadeiramente no Deus Criador. Amém? E aí o tópico, aí eu ensinei, né, que não há dúvidas que Deus existe e é real. De tão real, somente um tolo com sua cegueira espiritual seria capaz de negá-lo. Amém? Tópico 3 vai falar a pessoa de Deus. Sabemos que Deus existe. Ele nos é apresentado na Bíblia como sendo o Criador dos céus, da terra e do ser humano. E aí o tópico 3.1 vai falar que Deus é bom o tempo todo. E aí eu vou destacar algo que está aqui na lição para você entender que realmente Deus é bom o tempo todo. Deus não faz maldade com ninguém. E aí pode surgir aquela pergunta, né? Que sempre surge, né? Que a gente sempre escuta quando acontece algo ruim, e aí pergunta assim, mas se Deus é amor, mas se Deus é tão bom, por que existe tanta maldade? Deus, ele é o mesmo. Deus não mudou. Tudo que acontece, Deus criou tudo bom. Deus colocou o homem no paraíso, colocou o homem, no jardim do Éden, deixou ele ali administrando, né? Tudo era muito bom. Mas pela desobediência, né? Pela vontade de querer descobrir outras coisas, até de querer ser um pouco mais que Deus, o homem desobedece e faz algo que Deus falou que não era para fazer. Por consequência disso, toda a maldade passa a ter contato conosco, porque o homem, Deus falou para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele teimou, ele foi lá e comeu e começou a conhecer a maldade. A maldade começou a fazer parte do homem. E aí ele foi expulso, né? E a terra foi amaldiçoada por conta disso. Então, quando acontece catástrofes, terremotos, violência, coisas absurdas feitas pelo ser humano, não é culpa de Deus, é consequência do pecado, a escolha errada que o homem fez. Então, Deus é bom. A maldade que está em nós é que faz com que aconteça essas coisas ruins. Mas Deus não pode, como é que eu vou dizer, se intrometer. Porque Deus dá o direito de escolha. O homem escolheu desobedecer, ao invés de cumprir ali o mandamento. Então agora está arcando com as suas consequências. Quando Deus fala para mim, diaconisa Cláudia, minha filha Cláudia, você vai por esse caminho.
Mas ali tem outro, mas aquele outro não é bom, vai por esse que é bom. Mas eu tenho o meu direito de escolher. Então, se eu quero ir pelo lado contrário que o Senhor está me direcionando, consequências ruins vão acontecer lá na frente. E eu tenho que arcar com essas consequências. E eu vou dizer, por que, que Deus deixou? Deus avisou. Então, eu tenho que ser responsável pelas minhas escolhas e arcar com as consequências. Então vai acontecer alguma coisa ruim comigo lá na frente por consequência de uma escolha errada, eu vou culpar a Deus? Não, então é essa situação que a lição está nos mostrando que Deus é bom o tempo todo. Amém? 3.2 Deus é amor. O amor em seu conceito mais sublime, na forma mais importante. O amor ágape, que é um amor que só Deus tem. Esse amor, né? E ele, como eu comentei, olha, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso está em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Então, essa é a prova maior, né? E aí, Deus é puro amor, mas Deus é justo. Não é porque ele Deus é amor que ele vai deixar passar toda e qualquer coisa. Não. Deus também é justo. Um dos atributos de Deus é a justiça, a fidelidade. Amém? Deus é amor e este sentimento do Pai é incondicional. Ele ama você do jeito que